Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Contador. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as novidades da partilha do CMS para empresas do Simples Nacional. Bom pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Augusto, consultor tributário, fiscal tributário da Tecnospeed. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre as últimas notícias, né, Augusto, da partilha do ICMS para empresas do Simples e também fazer uma abordagem para empresas que também não são do Simples, né? Perfeito. Então, indo direto ao ponto, parece que teve uma liminar, né? As empresas obrigadas a fazer a partilha do ICMS do Simples Nacional, parece que o Supremo Tribunal parece que soltou uma liminar concedendo uma isenção aí dessa partilha, é isso mesmo, Augusto? Olá pessoal, tudo bem? Conforme a colocação do Jonathan aí, nós fomos agora no dia 17, né, de fevereiro agraciados, né, com a liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, né, do Supremo Tribunal Federal, concedendo essa suspensão do recolhimento para as empresas do Simples Nacional, porque essa liminar ela é diretamente vinculada à cláusula 9ª do Convênio 93/2015. Que regulamenta a partilha do ICMS. Ele define a partilha do ICMS, ele inclui as empresas, né? Ele inclui as empresas do Simples Nacional. Então, a OAB, juntamente com o SEBRAE, ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade. E agora foi concedida pelo ministro Dias Toffoli, né, essa liminar. Então, assim, a grosso modo, até que se tenha uma definição realmente, de fato, desse cenário, as empresas do Simples Nacional, teoricamente, não precisam recolher o imposto referente à partilha. É isso? Vai diretamente a esse ponto, né? As empresas do Simples Nacional têm esse forte argumento de não recolher esse imposto. Estão amparados com essa liminar, entendeu? Agora, cabe a cada empresa analisar esse processo, tá? Se vai continuar recolhendo ou não. Entendi. Eu, da minha parte, sugiro que mesmo as empresas que não queiram continuar recolhendo, com base na liminar que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que façam as notas fiscais com a partilha, continue fazendo com a partilha. Entendi. E deixe de recolher, não faça o recolhimento, mas faça com a partilha. Por quê? Amanhã depois, vamos supor que seja derrubada essa liminar. Ele já tem de onde tirar essas informações dos impostos a recolher. Fica mais fácil atualizar esse passivo, esse passado tributário que se tem, entendeu? Fica mais fácil do que se de repente o cara não fizer a partilha e derrubar a liminar, ele vai ter que fazer uma nota fiscal complementar. Você imaginou? A trabalheira que vai dar fazer isso. Então já tem esses dados prontos na nota fiscal original, fica mais. Então a ideia tranquila é que a operação, né? Continue gerando as informações na NFE, isso, né? E aí, mas não faz o recolhimento da guia, aguardando o julgamento final. Aguardando o julgamento. Da ação, exatamente. E outra, lembrando que isso é apenas para Simples Nacional, né, Augusto? Não podemos esquecer, tá? A obrigatoriedade da partilha do CMS, da geração da guia de NRE para as outras empresas continua a mesma coisa, é isso? Perfeito. Conforme o Jonathan está colocando aqui, as empresas que estão dentro que tem um critério de recolhimento dos impostos com base no lucro presumido ou no lucro real, continuam fazendo a partilha. Essas não estão amparadas pela liminar. Entendeu? Entendi. Não esquecendo que a liminar ela trabalha diretamente, ela se aplica diretamente à cláusula 9ª do Convênio 93, que é destinada às empresas optantes do Simples Nacional. Certo. E assim, Augusto, você chegou a ler os argumentos de defesa, né, do CONFAS? O CONFAS já se manifestou a respeito dessa liminar, né, porque, enfim, é o mínimo que se esperava, né, após ter colocado essa obrigatoriedade. Agora o Supremo Tribunal, então, solta essa liminar.
E qual que é o argumento de defesa? Você acha que esses argumentos eles realmente são válidos, que eles podem realmente derrubar essa liminar? O CONFAS se manifestou, né, agora no dia 22, respondendo ao Supremo Tribunal Federal, diretamente ao ministro Dias Toffoli, né, argumentando o seguinte, que, na verdade, a cláusula 9ª do convênio 93/2015, tá? Ela está diretamente, ela vem disciplinar uma situação que foi uma lei que foi criada, quer dizer, uma operação que foi criada com base na emenda constitucional 87 de 2015. Ela está diretamente vinculada à emenda constitucional e não regulamentar, e não dizer o seguinte, não foi o convênio 93 que criou esse procedimento, entendeu? Esse é o argumento do CONFAS. Em resumo, o buraco é mais embaixo, né? Exato. Foi lá no Congresso que foi definido a emenda constitucional, então isso quando veio o convênio 93, na verdade, só regulamentou como é que aquilo ia acontecer, é isso? Que quem criou essa obrigatoriedade do Simples Nacional, segundo o CONFAS, foi a própria emenda constitucional e não o convênio 93. Porque o recurso, né, criado pela OAB e também juntamente com o SEBRAE, dizia diretamente que o convênio não tinha força para fazer, não tinha força jurídica para poder criar essa obrigatoriedade para a empresa do Simples Nacional. E agora o convênio... Somente através de uma lei complementar. E agora o convênio se defende falando assim, mas não foi a gente que criou mesmo, não a gente só regulamentou. Não foi o convênio, só regulamentou, exatamente. Então, a briga ainda é... O argumento é forte. O argumento é forte, exatamente. Né? E a emenda constitucional, só para a gente refrescar aí a memória, ela trabalha justamente essa divisão de receita, né, tributária entre os estados, para que isso prega quase que o fim da guerra fiscal, né? Os estados repartirem aí as suas tributações, né? Tributação dos impostos. E eu não sei, assim, isso aí já entra numa guerra de governadores, né? Alguns governadores que vão começar a querer correr atrás desse recurso, né? Ainda mais nessa época agora de crise, de dificuldade de arrecadação. É uma situação, não tem dúvida, estranha, né? Muitos estados já se manifestaram, né? Contrário, evidentemente, a essa liminar, porque eles estão preocupados com a arrecadação. Eles estavam contando com isso, né? Eles estavam todos satisfeitos com a criação da emenda constitucional 87, que veio justamente, vamos dizer assim, acabar com essa guerra fiscal aí, né? E, de certa forma, terminar com essa guerra fiscal que havia entre os estados, né? Para poder brigar em termos de benefícios fiscais. E com isso ia começar a fazer a partilha, de fato, né, da arrecadação, onde os estados adquirentes não conseguiam ter nenhum retorno, né, do recolhimento do ICMS das vendas do e-commerce, vamos dizer assim, diretamente. O que acontece é que aí essa regulamentação feriu uma outra lei. Eles estão contando terrivelmente com essa arrecadação, e agora de repente sai essa liminar. E aí o que aconteceu? Mas acontece que essa emenda constitucional, de certa forma, ela feriu a lei do Simples Nacional, que dá alguns benefícios para empresas do Simples. E aí... A lei que criou o Simples, né, a lei complementar 123 de 2006, vamos dizer assim, ela veio justamente simplificar o processo de arrecadação das empresas optando do Simples. Por quê? Fazer um recolhimento único. Apuração mensal? Mensal com base no faturamento. E agora vem a emenda constitucional e também o convênio 93 criar mais essa obrigatoriedade. Então, diga-se de passagem que, na verdade, eles não estão questionando somente a elevação da carga tributária, a questão também burocrática, né? Porque você vê, a empresa é obrigada a emitir uma nota fiscal, fazer uma GNR, recolher o imposto, ir lá, juntar com a documentação para poder prosseguir com a carga. Então, isso burocratizou muito as operações. Sim. Tem esses conflitos aí, né? Sim. De leis, que agora a gente deve ter um desenrolar. Chuta aí, Augusto, um prazo para você ver isso aí acontecendo. Olha, é difícil, cara, na atual conjuntura. Isso pode acontecer nas próximas horas, na próxima semana. Difícil, talvez levar meses também para sair esse retorno aí. Agora, é uma situação emergente, né?
porque o MES fere diretamente com a arrecadação de todos os estados. Sim. E na vida do desenvolvedor, né? É principalmente os estados do Norte e Nordeste, né? Que são estados compradores, né? São consumidores, vamos dizer assim, então eles estão contando com essa partilha. Trazendo para o contexto do nosso cliente, o desenvolvedor de software, o que é ruim, né? A gente tem que estar preparando sempre o nosso software para estar em conformidade com a legislação, para automatizar o processo dos contribuintes. Criando facilitadores. Só que aí cada hora a lei muda, você já não... sai versão do seu software a cada, sei lá, 15 dias, né? 30 dias, porque muda direto. E tem que fazer rápido, né? E tem que fazer rápido, né? Então ainda temos esse cenário de indefinição, né? Só lembrando que apenas empresas Simples Nacional. Eliminar, proteger as empresas optantes do Simples Nacional. As demais empresas todas... do presumido lucro real continuam tem que fazer a partilha, tem que fazer a guia. As guias, atender a emenda constitucional, atender também lá o convênio 93, conforme determina, né, o recolhimento dos impostos, emitir as guias de NRE, anexar, ou então simplesmente criar uma inscrição estadual no estado destino, para poder fazer uma apuração mensal. Fazer o recolhimento pela apuração mensal. Entendi. Augusto, estamos com o nosso tempo estourado. Obrigado novamente. Qualquer novidade, vai trazendo aí para a gente, para manter a gente informado e atualizado aí nessa novela que está sendo a partir. Vamos aguardar ansiosamente desenrolar dessa novela aí, né? Vamos ver isso. Bom, pessoal, até a próxima então. Até o próximo Café com o Contador. Um abraço, pessoal. Até o próximo.